Mas em retrospecto, você acha que demorou para sair do governo? Bial, eu estendi minha permanência no governo por dois motivos. Eu tinha um projeto de lei, que era o projeto de lei anticrime, que apresentei ainda no começo de 2019. Infelizmente, houve uma tramitação lenta no Congresso Nacional, porque eu também não tinha apoio do governo, e foi um trabalho ali feito sozinho, e esse projeto acabou sendo votado apenas em novembro, dezembro de 2019. Eu não poderia sair do governo antes desse momento. A partir daquele momento que o projeto é aprovado, tá? Ele tem muitas coisas boas nesse projeto. Infelizmente, ele não foi aprovado nos termos que eu apresentei. E algumas medidas ali foram inseridas no projeto que prejudicavam, na minha opinião, o combate à corrupção. Pedi ao presidente que vetasse. Quase implorei. O presidente não vetou. Para mim, causou ali uma grande surpresa, já que ele havia, inclusive, sido eleito com esse discurso do combate à corrupção. A partir daquele momento, já havia uma pressão para que eu substituísse o diretor da Polícia Federal. E permaneci no governo, inclusive comentei na época com o diretor da Polícia Federal, agora é permanecer no governo para proteger a Polícia Federal. Doutor Moro, Bolsonaro era um aliado, hoje é rival, mas é com o presidente Lula, que você pôs atrás das grades, que o embate promete ser mais virulento. Vamos ver um momento emblemático quando vocês dois se enfrentaram, entre aspas, na Lava Jato. Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor, ex-presidente, prestou as seguintes declarações em evento partidário, e eu abro aspas: se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Recomendação, né? Eu quis dizer o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou lá. Isso é uma força de expressão. Dia que você for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. No dia em que o senhor for candidato, o senhor vai ter muita força de expressão nos palanques. Agora você é pré-candidato, candidato, seu discurso teve várias forças de expressão. O voluntarismo é inevitável na política? Bial, primeiro eu quero dizer assim, eu nunca tive uma questão pessoal com o ex-presidente Lula. Eu fiz o meu papel como juiz, aplicando a lei. O que nós vimos foi que durante o governo do ex-presidente, nós tivemos os maiores escândalos de corrupção da história. Mensalão, que não foi julgado por mim, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, liderado por um grande magistrado brasileiro, que é o Joaquim Barbosa. Aquilo que foi descoberto, isso está no acórdão, um esquema de compra de voto para apoiar o governo federal. E quem era o presidente da época? Depois, nós tivemos esse caso revelado pela Operação Lava Jato, do Petrolão, como alguns dizem, em que a Petrobras ela foi dia e noite saqueada, como nunca antes na história desse país. E isso não é um mito, não é uma ficção. Isso tem as provas nos processos. Diretores, gerentes, até um CEO da Petrobras. Provas de suborno. Milhões de reais, milhões de dólares. Contas na Suíça. Aqui mesmo no Brasil. E o relato que existe, e o que se aponta dentro dos processos, considerando aqui o que foi julgado, e não só por mim, se tenta colocar, foi o Moro que fez isso. Não, eu tenho um papel nisso. Eu fui juiz de primeira instância. Minhas decisões, todas, quase a absoluta maioria, inclusive as condenações em relação ao ex-presidente, foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 3 desembargadores profissionais, pessoas de absoluta seriedade, que reconheceram o esquema de corrupção maior que nós já vimos na nossa história. Depois, o Superior Tribunal de Justiça, tribunal em Brasília,
mais 5 ministros. Desculpa por interromper, mas é porque é uma pergunta em cima do que você acabou de dizer, que os tribunais superiores todos referendaram suas decisões, mas agora as recentes decisões do Supremo anularam tudo isso. Como é que fica? O Supremo é uma instituição a ser respeitada. Os fatos relacionados ao modelo de corrupção que foi implementado durante os governos do Partido dos Trabalhadores estão lá, provados, né, nos autos das investigações e por decisões reconhecidas aí por 3 tribunais, pelo menos. Agora, houve mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tenho um grande respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Acho, por exemplo, o ministro Luiz Fux, presidente hoje da Corte, um grande homem público, aí é uma pessoa que sempre tem defendido essas pautas anticorrupção. Mas nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal proferiu algumas decisões que, infelizmente, e isso não autoriza qualquer ataque pessoal a ministros ou à instituição, mas que enfraqueceram o combate à corrupção, como o fim da prisão após a condenação em segunda instância, a transferência de casos de corrupção da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Então, uma revisão da jurisprudência, que muitas vezes resultou na anulação de alguns julgados, mas que não mudam, não há uma absolvição de mérito, não é uma decisão do Supremo dizer essas pessoas são inocentes. O que existe muitas vezes é um apego, com todo respeito, excessivo a formalismo e tecnicismo e acaba confrontando o sentimento de justiça das pessoas. Criminosos sendo soltos e as pessoas acabam tendo aquela percepção, mas espera aí, não existe justiça, não existe verdade, aquilo não aconteceu, a Petrobras não foi saqueada, nós não saímos às ruas aos milhões para protestar contra a corrupção. Então a verdade é uma só. Eu não acredito nessa história de fatos alternativos ou nessas falsas narrativas. A verdade é uma só. Mensalão e Petrolão. E agora, rachadinha. A gente vai fazer um rápido intervalo e vamos voltar para um ping-pong com o Dr. Moro sobre pautas importantes, críticas do Brasil. Em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que na última quarta-feira se filiou ao partido Podemos. Vamos concluir num ping-pong rápido. Eu lanço um tema, você responde brevemente. Controle dos preços dos combustíveis, a favor ou contra? Nós temos que trabalhar essa questão do aumento dos combustíveis de várias maneiras. Ele tem crescido, isso tem assustado as pessoas. Nós temos que controlar esses aumentos com as políticas econômicas certas. Então, uma das causas é o descontrole da inflação e o descontrole da nossa política cambial. Então, a responsabilidade por esse aumento de combustíveis está muito clara. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do governo. Mineração e exploração econômica de terras indígenas, a favor ou contra? Esse ping-pong é um pouco complexo, viu, Biel? Porque as respostas são sempre elas precisam de um pouco mais de elaboração. Quando eu era ministro da Justiça, a FUNAI ela acabou indo para o Ministério da Agricultura e foi trazida de volta para o Ministério da Justiça. Qual que era a minha avaliação? Nós temos povos indígenas, brasileiros como nós, em diferentes situações e com diferentes aspirações. Nós temos tanto povos indígenas isolados, que precisam de um tipo de política pública, como nós temos povos indígenas que desejam ter alguma espécie de atividade econômica de exploração. O que nós precisamos, acima de tudo, garantir é a autonomia, né, dos povos indígenas para decidir o seu próprio destino. Eles não precisam e não devem ser encarados como, vamos dizer assim, dependentes, né, ou submetidos às políticas que os tornem sempre dependentes do Estado, como uma espécie de assistencialismo. Eles têm que ter amparo, eles têm que ter proteção, não é, do governo, mas precisam ter soluções específicas
para cada uma das situações. As terras indígenas pertencem aos indígenas, evidentemente. Eles têm que se resguardar a autonomia decisória deles de como vão construir o seu próprio destino. Então, acho que realmente o ping-pong busca simplificações que para questões muito complexas isso nunca é bom. Mas vale perguntar o que você anda lendo? Tá bom, claro, certamente, certamente. Eu estou lendo um livro que é bem interessante, que o título em inglês é River Doubt, que é o Rio da Dúvida, que conta a história da exploração da Amazônia, isso ainda começo do século XX, em uma expedição do Theodore Roosevelt, que foi ex-presidente dos Estados Unidos, e ele vem ao Brasil para fazer uma expedição no Amazonas, para explorar esse Rio da Dúvida, junto com o nosso Cândido Rondon, nosso grande Cândido Rondon. Nós conversamos com o Dr. Sérgio Moro nessa série de entrevistas, de conversas que nós estamos fazendo com personagens-chave para a eleição presidencial do ano que vem, 2022. Muito obrigado, Sérgio Moro. Muito obrigado, doutor Moro. Um grande abraço. Obrigado, Bial. Foi um grande prazer aqui estar de novo com vocês. Um prazer. Obrigado. A porta está sempre aberta. Para vocês em casa, até a próxima.